A paz do Senhor a todos. Hoje, dia 27 de janeiro de 2024. E eu quero falar aqui um pouquinho com vocês. Principalmente vocês que ainda não tomaram uma posição diante de Deus. E para que, vocês não tomem uma posição, muitas das vezes o próprio inimigo coloca dúvidas no coração de vocês. E aí vocês arrumam as desculpas mais esfarrapadas que existem, para se justificarem porque ainda não tomaram uma posição. Então é com vocês mesmo que eu quero falar. Para vocês, que também muitas vezes, além de não quererem fazer as coisas certas, ainda muitas vezes, incentivam outros com pregações, muitas vezes, que encontram nas redes sociais, mensagens curtas, de textos, de versos bíblicos retirados do seu verdadeiro contexto, e aí usam isso, nas redes sociais, como uma justificativa, dos seus próprios erros. Mas eu quero falar hoje com você e sobre uma palavra, que Deus me direcionou. E eu peço que vocês, tentam entender a irmã Marta, mas cada vez que eu vejo coisas e aquilo se torna gritante dentro de mim, não tem como não fazer uma live em relação a isso, até porque Deus direciona a gente por dentro da palavra, para essas pessoas que dizem que amam a Deus, mas que infelizmente não querem cumprir a palavra. Na verdade, são pessoas de dura cerviz, que não querem se submeter ao jugo do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só, até inclusive alguns dias atrás, eu falei em relação a João 14, E eu quero repetir algo aqui para vocês, que diz assim, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Então quer dizer, quem ama a Jesus Cristo, obedece os mandamentos dele. Não tem como eu ou você dizer que ama a Jesus Cristo, que acredita em Deus, que ama a Deus, mas não obedeceu os seus mandamentos. Ah, mas e o que é os mandamentos do Senhor? Nós temos que saber também o que quer dizer mandamentos, Ordens, decretos, a voz, a palavra, os comandos do nosso Deus através do seu Filho Jesus, que, como eu sempre digo, quando peregrinou na face da terra, era como se ele dissesse: ei, olha para mim, você só conseguirá ser salvo se seguir esse caminho aqui, se seguir esse exemplo aqui. E a palavra nos diz que esse Jesus, ele foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz, ok? E nele não houve engano. Então ele se submeteu a muitas coisas, assim como eu e você muitas vezes também nos submetemos às leis humanas, E Jesus também não foi diferente, mas ele obedeceu em toda a sua santidade, ok? Então olha só o exemplo que Deus me direcionou, e eu quero falar aqui para vocês, principalmente para vocês que estão fora de denominações religiosas e muitas vezes falam mal das denominações, falam mal das religiões, dizendo, e às vezes tiram, esses pregadores que muitas das vezes vão para as redes sociais. Eu acho engraçado que tem pessoas que nunca leram a Bíblia, e aí saem para as redes sociais falando bonito, com eloquência, dizendo assim que religião não salva ninguém, que nós temos que ser assim, assado e tal. Aí vai lá, um rebeldezinho que não quer se submeter à palavra, já começa a compartilhar essas coisas, E aí todo mundo dá amém, curte, mas são pessoas que nunca nem sequer leram as Escrituras. Por isso que eu coloquei aí esse título que diz, vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. E aonde que está, introduzido esse verso? Eu quero ler aqui para não ficar muito extensa essa live de hoje, que hoje é sábado,
Mas, enfim, não existe dia também para nós meditarmos na palavra. Mas olha só, esse trecho tem um subtítulo que se diz os saduceus e a ressurreição. Isso se encontra em Mateus capítulo 22, ok? E eu vou usar esse verso, pois foi o qual Deus me direcionou, tá? Como um dos exemplos, um dos pequenos exemplos de muitos que existem por aí, que usam desculpas esfarrapadas e tentam, persuadir a outros a acreditar neles por conta dessa rebeldia, por conta deles não quererem realmente seguir o verdadeiro evangelho, seguir os mandamentos do Senhor. E os saduceus também eram assim. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu vou falar numa linguagem mais curta e mais direta, para que vocês, mais simples na verdade, para que vocês entendam. Existia, dois tipos ali de crentes, vamos dizer assim, os fariseus e os saduceus. Enquanto os fariseus eram uma coisa mais religiosa, cuidavam todo um exterior, todos os aparatos, já os saduceus eram considerados liberais, como existem muitos aqui no nosso meio que querem servir a Deus da sua maneira. Ah, não, Jesus veio para nos libertar, agora eu vou viver esse evangelho de qualquer jeito, eu sou livre. E aí usam essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Assim eram os saduceus. Já existe esse tipo de gente desde a antiguidade, desde as antiguidades, não é de agora não. Então por isso que tudo está na palavra, para nos dar o direcionamento, e aprendermos com esses relatos que estão ali. E olha só, aqui diz os saduceus e a ressurreição. Por quê? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, olha só, naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão, tá? Porque muitas das vezes é exatamente assim que as pessoas querem nos pegar, Pegando esses versos soltos, uns papinhos de umas pessoas que nunca leram a Bíblia, E aí eles se apegam naquilo, porque eles querem justificar os seus próprios erros com essas coisas. E os saduceus também eram assim. E eles tentavam pegar o mestre. Até mesmo eles nem criam que Jesus era o Messias, mas eles queriam pegar, Jesus a qualquer preço. E olha só, eles chegaram até Jesus e disseram para ele: Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu: Vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lidos que o Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Então, olha só, gente, o que eu quero dizer com isso é que os saduceus são exatamente como muitos de nós que não querem seguir a Deus, na verdade, da maneira que tem que ser. Dizem que amam Ele, mas não querem se sujeitar aos mandamentos que está aqui. Então, como eles não acreditam, porque como eles vão acreditar em algo que eles nunca leram realmente? E aí eles tentam pegar, muitas das vezes, exatamente como os saduceus quiseram pegar Jesus. Eles
pegam uns negócios das redes sociais e começam a compartilhar, de pessoas dizendo que religião não salva, que nós não precisamos dar o dízimo, que ninguém precisa estar dentro de uma igreja para isso ou para aquilo. Gente, olha só, essas pessoas estão equivocadas por não conhecerem as Escrituras. Não conhecem nem as Escrituras, muito menos o poder de Deus. Então, olha só, gente, isso que eu usei dos saduceus foi um direcionamento de Deus para usar como um dos pequenos exemplos que acontecem por aí, de pessoas que não conhecem as Escrituras e se equivocam em relação ao Evangelho. E aí elas saem dizendo que não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, que eu posso servir a Deus do meu jeito, a religião não salva. Abrindo uma janela aqui, falando que realmente uma placa religiosa não vai salvar ninguém, não é garantia de salvação para ninguém. Por quê? Porque eu posso estar numa denominação religiosa, eu posso dizer, eu sou pertencente a tal e tal religião, mas se eu não amar a Deus e não obedecer os seus mandamentos, só lamento, eu fico. Então realmente a religião não vai salvar. Agora, na palavra está bem claro que nós não devemos deixar de congregar, como é feitios de muitos. Mas isso foi dito lá? Não, pode ser dito lá atrás, mas isso vale até nosso Senhor Jesus voltar. Não interessa o que o fulano, o que o beltrano diz para você, mas você tem sim que tomar um posicionamento, ok? E se vocês tentarem achar mais desculpas, eu vou dizer mais uma vez, como Jesus disse para esses saduceus: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Ora, aqueles saduceus não acreditavam, na ressurreição, mas estavam ali tentando pegar Jesus com uma pergunta sobre ressurreição, se eles não acreditavam naquilo. Então, olha só, Jesus falou para eles, esclareceu a eles. E outra coisa que também aqui nesse relato já cai por terra, aqueles que dizem que os mortos estão inconscientes, que os mortos realmente estão dormindo, que não sentem bem nem mal, que simplesmente estão dormindo, não têm consciência, já cai aqui por terra, porque foi o nosso Senhor Jesus que disse. E com relação à ressurreição dos mortos, até porque, alguém, por exemplo, se eu morresse porventura hoje, eu não ficaria morta, eu já estaria ressuscitado, meu espírito lá com o Senhor. Então por isso que ele disse assim, não tendes lido que Deus nos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem, ok? Então, gente, não usem mais desculpas esfarrapadas para não tomar um posicionamento. Não digam isso, nem compartilham vídeos nas redes sociais de pessoas dizendo e ainda falando mal contra as igrejas. Olha só, se realmente não existisse que Jesus tivesse condenado os templos religiosos, ele depois não mandaria João escrever cartas aos anjos da igreja, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Filadélfia. Vocês acham que Jesus está mandando João escrever para um anjo mesmo, que está lá nesses templos de asas abertas e com uma espada flamejante na mão? Lógico que não, gente. Usem também o raciocínio de vocês. É para os líderes religiosos que têm a incumbência de cuidar da igreja, que foram autoridades constituídas por Deus para liderarem o povo aqui na terra. E nós temos que ter essa consciência que nós temos que obedecer, assim como foi nos impostos homens, reis em determinados países, para que nós cumpramos a lei, para que haja, Isso era para ser assim, para que houvesse paz ali, ordem.
foi dado autoridade para esses homens no mundo, né? Vamos usar assim esse termo civil. Então, por que que nas igrejas as pessoas não querem cumprir? Por que que nas igrejas as pessoas dizem que não precisa ter templo religioso, que não precisa ninguém na igreja, que não precisa, né? Por quê? Se submetem a tudo e qualquer coisa. Mas quando se trata dos mandamentos, das ordenanças do Senhor, que também é isso, não deixeis de congregar como é feitio de alguns, aí já não querem. Aí, aí não. Mas eu volto a dizer, são pessoas, geralmente essas pessoas que falam isso, são pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca leram. Volto a repetir. Vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras. Em outras traduções diz, erreis por não conheceis as Escrituras. Conheçam as Escrituras. Eu desafio todos vocês que ainda não tomaram uma posição e que muitas vezes usam essas desculpas esfarrapadas que religião não salva ninguém só para não ir em alguma denominação religiosa. Cuidado, gente. Vocês estão errando por não saberem, não conhecerem as Escrituras. Então, abram a Bíblia de vocês. Se vocês não têm, comprem. Se não tem dinheiro para comprar, eu tenho certeza que como tem internet aí para compartilhar esses vídeos furados de pessoas que nunca leram a Bíblia e vocês acreditam neles, procurem pela Bíblia no Google. Tá ali de todas as traduções. Vão ler, vão estudar isso aqui, gente. Porque, repito, Deus falou, o povo perece por falta de conhecimento. Não conhece isso aqui. E ainda querem sair para as redes sociais pregando mentira. Repito, né? Religião realmente não salva a religião por si só, ela não salva. Vou usar de novo eu como exemplo. Se eu estiver na denominação que for, né? Seja na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, seja na Madureira, seja na Deus é Amor, seja na Comunidade, seja na Cristo Está Voltando, seja na Universal, na Mundial, seja qual for que eu tiver. Mas se eu não tiver cumprindo todo o que diz aqui, as Escrituras, eu fico. Então, só pelo fato de eu estar dentro dessa denominação, realmente não é sinônimo que eu vou estar salva. Agora, se eu estou lá, até porque está lá, está aqui, não deixe de congregar. Então, se eu estou congregando e estou obedecendo tudo que está aqui, aí sim, eu preciso obedecer. Eu não posso obedecer só em partes, porque eu não vou só ser salva em partes. Não vou. Ou é tudo, ou é toda a Marta, espírito, alma e corpo, ou a Marta não some. É simples assim. E precisa haver obediência. Voltem, gente, a ler João capítulo 14. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Olha só. E aqui embaixo diz assim, ó. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Nele quem? Naquele que ama e obedece. Então, se você diz que ama, mas não obedece, só lamento. Mas o Pai e o Filho não estão fazendo morada em você. Só lamento ter dizer isso. E olha só, quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Então você pode até dizer da boca para fora que ama a Deus, que acredita em Jesus, que ama Jesus, mas se você não quer obedecer o que está aqui, os mandamentos, as ordenanças, os decretos, só lamento. Aqui diz, né, que quem não me ama não obedece às minhas palavras. Então se você não obedece é porque você não ama verdadeiramente a Deus. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso disse Jesus. Leiam João 14 e peçam para o Espírito Santo ir dando direcionamento para vocês verem, tá? Então, não digam que religião, né? Não, vocês não precisam de religião. Vocês precisam congregar. A religião por si só não salva, mas a palavra nos manda
nós congregar. E como que nós vamos congregar? Aonde nós vamos congregar? Né? Nós vamos ter que tomar uma posição. E eu nunca, se vocês me disserem, mas, porque já me perguntaram isso, qual tu indicaria? Eu não indicaria nada. O que eu digo é o Espírito Santo. O que eu indico é o Espírito Santo. Ah, mas como assim? Vai orar? Não tem denominação religiosa nenhuma, não congrega em lugar nenhum? Vai orar em primeiro lugar. Vai orar e pede para Deus direcionar os teus passos. Porque antes, até eu me recordo uma vez que eu disse assim, ó, corra até a igreja mais próxima de você. Só que hoje eu já não digo mais isso. Porque nem todas as igrejas que estão próximas a nós pregam o evangelho realmente como deve ser. Então isso é um perigo. Então, né, peça direcionamento ao Espírito Santo, ok? Porque apesar das falhas que todas elas têm, ai, a igreja perfeita, não existe igreja perfeita. A igreja perfeita só será lá no céu. Lá no céu sim vai estar a igreja perfeita. Agora aqui, enquanto nós estivermos aqui, não existirá denominação religiosa perfeita. Mas ainda tem aquelas que pregam o Evangelho de Cristo. Tem aquelas que obedecem, tá? Vasos de desonra, o joio, os bodes, em todas elas você vai encontrar. Infelizmente, mas você vai encontrar. E nós teremos que conviver com eles até o dia do Senhor. Porque a palavra diz, né, para não arrancar o joio, porque pode arrancar o trigo junto, né? Deixa até o dia que Jesus vem, que daí... E também através de situações. Através das situações que acontecem aqui na terra, você também já vê de cara quem é que é o trigo e quem é o joio. Quem é a ovelha e quem é o bode. Se você está dentro dessa palavra aqui, você sabe muito bem. E aí a palavra diz assim, ó, destes afasta-te. Aí a gente se afasta. A gente não tem inimizades com eles, não. Ao contrário, nós amamos eles. Só que como eles estão lá recebendo a palavra, mas não querem se dobrar, achando que só pelo fato de estar ali dentro já estão salvos, né? Isso não nos obriga a conviver com esse tipo de pessoa. Infelizmente elas estão no erro, mas aí a gente se afasta e sempre tenta pregar contra essas coisas, ok? Nunca se calar diante disso. Se afastar sim, mas se calar não, nunca, ok? Então, gente, cuidado. Agora é a hora de vocês tomarem uma posição. Agora é a hora de vocês não ficarem também como muitos ficam por aí de galho em galho. Ai, vai numa aqui, não se agrada, pula para cá. Daqui um pouco tá ali, não se agrada, pula para cá. Daqui um pouco não se agrada, porque né, aqui é muito rígido, vamos para cá que é mais liberal. Daqui um pouco, aqui tá liberal demais, vamos para cá. Gente, por favor, orem, peçam a Deus que através do Espírito Santo Ele guie os passos de vocês. Porque muitas das vezes também acontece assim, ó, que eu sou muito sincera em dizer para vocês. Sempre fui uma pessoa muito sincera e às vezes por isso que eu sou um pouco rejeitada, ou muito, mas eu não queria voltar para a Igreja Assembleia de Deus. Eu não queria. Porque vários motivos, né, que eu também não gosto de expor as pessoas, enfim, porque eu sempre, apesar de coisas que fazem pra gente, a gente perdoa, mas, né, eu não queria voltar para ali. Mas Deus me fez, né, ver, inclusive eu mesma, eu dizia, eu vou servir a Deus do meu jeito. Só que aqui diz, quando eu li, aqui confrontou essas minhas palavras. E aqui disse assim, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então não era como eu queria crer. Eu vou crer em Deus, vou fazer do meu jeito, não. É como diz as Escrituras, senão tô fora. E muitas das vezes eu dizia, eu não preciso estar na igreja, eu sou a igreja. Não, mas a palavra me confrontou e disse, não deixeis de congregar como é feitio de algum. Aí eu tive que ir. Só que, porém, quando eu fui, eu visitei várias
né? Ouvi palavras que tocaram profundamente no meu coração, ouvi em muitas delas o verdadeiro Evangelho de Cristo. Só que, porém, quando eu chegava na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, era como se o meu espírito batia palma, deitava e rolava se sentindo em casa. E a minha alma dizia, não, eu não quero aqui, eu não vou aqui. E o meu espírito dizia, mas é aqui que tu tem que ficar. Teimei e só quebrei a cara. No momento que eu fui, e depois eu vim a entender, né? Porque isso eu já deixo de exemplo para vocês. Porque às vezes Deus quer te levar nesses locais, principalmente, né, se aconteceu algo com você dentro dessa denominação, que geralmente é onde Deus vai te honrar, porque aonde foi, né, o motivo da tua saída, aonde foi o motivo da tua humilhação, Deus te dá dupla honra. E através disso também, ali, através da tua vida, Ele quer moldar outras vidas. Então eu preciso não apenas olhar para o meu próprio umbigo e achar o que é melhor para mim. Não, eu tenho que ver no bem geral, não só meu, mas dos meus irmãos também. Então, se Deus queria que eu ficasse ali, que através da minha vida Ele ia consertar, trabalhar em outras vidas, quem sou eu para dizer não? Quem é você para dizer não? Erros, todas vão ter. Tem. Não tem como a gente dizer que não, porque tem. Porque são seres humanos. São seres falhos, fracos, como eu e como você. Agora, você não sai do mundo por conta que o mundo todo é errado, né? Não, né? Ah, que você preza a tua vida, né? Então, por que não congregar? Por que não cumprir as ordens do Senhor? Porque quem ama, obedece. Eu amava Ele, amo Ele. E aí eu vi que eu ia ter que baixar minha cerviz. Porque a palavra diz aqui, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Se vós me amais, obedecereis os meus decretos. Se vós me amais, obedecereis os meus preceitos. Se vós me amais, obedecereis as minhas ordenanças. É simples assim. Então eu tive que engolir o meu orgulho, o meu ego. E graças a Deus, né? Apesar, contrariando a muitos, eu estou aqui. E vou continuar até quando Deus quiser. Enquanto eu tiver vida, hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, enquanto eu tiver vida, eu proclamarei esse evangelho. Da forma que Deus me chamou, me moldou para eu ser, eu serei. Quem sou eu para contrariar o oleiro que fez o vaso dessa maneira? Eu serei assim, levando esse alimento sólido e confrontando todo e qualquer levante do inimigo, usando pessoas para dizer coisas incoerentes a isso aqui, como os saduceus faziam naquela época. Como os saduceus, que eram libertinos, queriam viver suas próprias vontades, nem sequer acreditavam no que diziam as Escrituras, e no entanto estavam ali querendo debater com Jesus Cristo. E é assim quando as pessoas fazem exatamente, tem esses tipos de atitude, não é a mim que estão tentando combater, não é a mim que estão tentando contrariar, mas como diz o nosso Senhor Jesus, é contra o Pai que fazem. É contra Ele que fazem. Então, cuidado, gente, com esse tipo de atitudes que vocês têm, que são exatamente como as atitudes dos saduceus, que querem viver suas próprias vontades, sendo que nem sequer conhecem as Escrituras. Então, por isso, estavam completamente equivocados a respeito do Evangelho. Estavam completamente equivocados em relação à palavra do Senhor. E ainda queriam contender com Jesus. Queriam contender, queriam lançar desafios para Jesus. Mas lógico que eles não iam conseguir. Era óbvio que eles não iam conseguir, assim como também nenhum de nós irá conseguir argumentar com outra pessoa que tem o embasamento, tem o conhecimento da palavra. Então cuidado, gente, não errem mais. Tá? Não se equivoquem mais,
Que não seja preciso também o nosso Senhor Jesus dizer para vocês: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Porque muitas das vezes eu vejo pessoas como eu me enxergo muito às vezes nas pessoas, porque eu também dizia assim, né, que tinha coisas que eu fazia que não era tão pecado assim, que era pior, né, as pessoas fazer fofoca, pior era as pessoas, né, ficar brigando umas com os outros, e eu não era assim e tal. Eu tentava justificar os meus erros, né, apontando os erros dos outros. E às vezes as pessoas estão assim, elas ficam tentando justificar os seus erros e apontando erros, né, principalmente os erros de pessoas que estão dentro das denominações religiosas, só porque elas não querem se submeter, né, obedecer um pastor, obedecer as regras, as normas da igreja, porque assim também como, né, no Brasil, né, existem regras, normas que o presidente faz, leis ali para nós cumprirmos, assim tem no governador do estado, assim tem na prefeitura, né, o prefeito faz os decretos que a gente tem que obedecer. E a gente obedece e muitas das vezes nem reclama tanto. Agora, coisinha difícil é quererem obedecer os decretos do Senhor, né? Do jeito, da forma que tem que ser, né? Na plenitude, né? Aí é difícil. Por que será? Sendo que esse aqui, se você viver ele na totalidade, né, não será nem difícil depois você aí passar por certos problemas, por certas dificuldades. Você passa pela prova dando glória a Deus, porque você sabe quem está com você. Aqui Jesus disse, né, que eles estariam conosco. Eles estariam conosco. Então não é só nos tempos bons, é todo em qualquer momento. Então vale ou não vale a pena servir a Deus? Vale ou não vale a pena se submeter ao jugo de Jesus Cristo? Porque o jugo dele é o único que ele diz que é leve e é suave. Por que não obedecer então? Obedeça, gente, tá? E não usem mais os erros das pessoas para se justificarem os seus, porque fica eles e fica vocês, ok? Repetindo, a religião por si só, realmente ela não salva, mas nós precisamos congregar. E para congregar, peça direcionamento do Senhor, que Ele vai direcionar os passos de vocês. Porque a palavra também diz, eu li, acho que foi ontem, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê no quê? No Evangelho. Aí se tu crê no Evangelho, que realmente você precisa fazer isso, você vai ser batizado. E para ser batizado, você também vai ter que começar a congregar. Ok? Então entenda o que diz na palavra. Não queira debater muitas vezes com pessoas que leem, que estudam a palavra. Que vocês não vão conseguir. Vocês podem achar por aí nas redes sociais alguém que fala um monte de asneiras, porque também estão equivocados, porque não estudam. Nem sequer nunca abriram. Nem sequer abriram isso aqui. Ok? Então prestem atenção mais nessas coisas. Se vocês soubessem o que ler essas escrituras todos os dias faz com a vida de vocês, vocês não desperdiçariam mais tempo, às vezes, né, fazendo tantas outras coisas nas redes sociais, se envenenando a si mesmo e a outras pessoas. Vocês não fariam mais isso, se vocês soubessem o bem que faz de vocês estudarem o que tem aqui. Por mais que o inimigo usar pessoas para dizer para vocês assim, ó, não precisa, isso aí foi adulterado, tem homens que, né, puxaram brasa pro assado, trocaram palavras, mas aí é que tá vocês demonstrarem o amor do Senhor, se vocês realmente amam a Deus. Aí procurem várias traduções, leiam todas as traduções que vocês puderem, que estão disponíveis aí, leia tudo e peça o direcionamento do Espírito Santo. Não tenham preguiça. Porque vocês não têm preguiça para ficar horas e horas muitas vezes na frente da televisão. Não tem preguiça para ficar horas e horas muitas vezes fuxicando na vida dos outros através das redes sociais. Mas aí para conhecimento, para o bem de vocês têm preguiça? Não pode ser assim não. Tá? Estudem isso aqui, esquadrinhem essa palavra.
ok? Ninguém mais vai enganar vocês, ok? Ninguém mais vai enganar vocês, amém? Então tenham essa palavra aqui, ok? E reflitam sobre ela. Eu vou deixar depois aqui, tá, em cima, essa palavra que eu usei de exemplo para vocês, que eu achei muito interessante realmente, né? Sobre os saduceus, que eles pregavam contra a inexistência da ressurreição. E interessante que até hoje, né, a gente vê pessoas que dizem que não existe ressurreição, que não existe nem arrebatamento. Eu não sei, né, que Bíblia essas pessoas estudam, mas enfim, né? Até esses dias alguém me perguntou, né, que foco, de que religião a gente focava os estudos. Mas não é focado na religião, gente. É focado na palavra de Deus. A gente vai nas denominações para congregar porque são ordenanças e lá a gente vai ouvir também a palavra. Assim como também, de repente, vão dar oportunidade para as pessoas que não vão pregar o verdadeiro evangelho. Mas aí vocês vão saber filtrar se vocês estudam em casa isso aqui. Entende? Então não é focado na religião A, focado na religião B, focado na religião C. Não, não existe isso. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Ok? Se alguém quer que eu pregue aqui focado para uma determinada religião, vai se dar mal comigo, porque eu não faço isso. Eu prego o Evangelho de Cristo, independente da denominação religiosa. Até porque nos grupos de estudo que a gente tem pessoas ali de outras denominações. Mas a gente não está ali pregando placa, nós estamos lendo as Escrituras, estudando as Escrituras juntos. Porque apesar de um ser da A, um ser da B, outro ser da C, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Só não somos, né, irmãos quando tem gente aí de outras seitas. Infelizmente, eles ainda não estão no caminho. Então, qualquer dúvida, gente, entre em contato, ok? Eu sempre estou à disposição. A minha vida é para isso. E hoje mesmo eu pensei, né, que se alguém me tirar isso de mim, eu prefiro morrer. Se alguém tentar me tirar, sabe, de eu me proibir, de eu ler, me tirar, me privar o meu direito de falar sobre esse evangelho, eu prefiro morrer. Eu prefiro estar com Cristo, com certeza. Por enquanto eu ainda sei que, né, com as nossas vidas, que Ele trabalha aqui em prol de outras vidas. Mas no momento que me tirarem, me privarem esse direito, eu prefiro morrer. Então, por favor, gente, tá? Estudem a palavra. Eu sempre, em todas as minhas lives, eu digo e repito isso. Estudem a palavra e vão de coração aberto, de coração puro. Porque vai ter momentos, vai ter palavras que vai ter confronto? Vai. Houve comigo, aconteceu comigo. E eu lia e relia os mesmos versos, dizendo, não, mas não pode estar certo isso aqui. Porque eu queria puxar brasa pro meu assado, né? Aí eu lia, não, mas vou procurar noutra tradução. E aí ali confirmava, e ali de novo, eu digo, pá, vou ter que me consertar. Não é a Bíblia que está errada, sou eu que estou. E eu que tenho que me amoldar segundo essas escrituras, e não ao contrário. Não é eu querer, né, como muitos saduceus que estão agindo aí na nossa época, querer, né, colocar o que eles pensam da sua mente aqui dentro, que não vai caber. É tirar daqui, botar aqui e deixar transformar. Aí sim. Então vai ter momentos que vai confrontar vocês. Vai mais confrontar vocês do que qualquer outra pessoa a princípio. Mas depois que você coloca, vai tentando colocar realmente toda a tua vida e conforme no que está aqui, obedecendo os mandamentos do Senhor, aí Ele vai te dando cada vez mais e mais direcionamento. E você, a partir daí, você não quer mais ficar quieto. Você não quer mais só ter esse alimento para você. Você, aquilo que você aprende, você também deseja compartilhar com as pessoas que você está vendo, principalmente essas que vocês estão vendo que não estão cumprindo o que está aqui e ainda falam em Deus. Porque eu mesmo tenho várias pessoas no meu Face que eu vejo que eram como a Marta do passado,
diziam que amavam Deus, mas não queriam se submeter à sua palavra. E para isso usam desculpas, assim como eu usava desculpas farrapadas e apontava os erros dos outros para justificar os meus. E assim não cumpria a palavra na totalidade. E quanto ignorante eu era. Mas graças a Deus que quando eu comecei a ler esse livro maravilhoso, esse livro divino, ele me fez eu enxergar para dentro de mim. Enxergar que eu precisava mudar muitas coisas e obedecer a palavra na totalidade. Não só da boca para fora, dizer que amava, dizer que fazia outras coisas que eram legais aos olhos de Deus, mas se outras não eram, não ia adiantar e eu precisava cumprir na totalidade. Então quero também vocês fazer o mesmo que eu fiz e o mesmo que, graças a Deus, muitos outros têm feito. Amém? Então recebam essas palavras aí e não sejam mais equivocados, não errem mais por estarem equivocados, por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus e o poder de transformação do nosso Senhor. Se Ele transformou a mim, Ele pode transformar também a você. Não interessa o tipo de vida que você está levando. Se aproxime-se dEle, achegue-se a Ele e Ele se achegará a vós. É assim que funciona. Então, recebo essas palavras e quero deixar aí, um bom descanso para todos e um bom final de semana na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E dizendo mais uma vez para esses que estão em cima do muro, até mesmo para os desviados, os que estão parados no caminho, o que outrora serviam a Deus e por alguma questão e outra estão no caminho, no mundo, no mundão e professando a Deus, saibam que Ele ama vocês e quer que vocês façam como o filho pródigo. Voltem para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai significa muitas coisas, principalmente obedecer, porque quem vive embaixo da proteção da casa do Pai tem que servir ao Pai, tem que obedecer à voz do Papai. Amém? Então, venham enquanto ainda há tempo, ainda Deus está dando tempo para vocês. Amém? E não fiquem braba com a irmã Marta, dela falar, dela ver muitas vezes as coisas e fazer numa live em geral, porque eu vejo que não são só uma ou duas, três pessoas em questão que precisam ouvir isso, mas são várias pessoas, então eu já aproveito a deixa para falar para todos, porque quando Deus me abre a porta eu já entro com tudo mesmo, aproveito cada minuto, tá? Então obedeçam. Tá? Se não querem ouvir pelo menos a voz da irmã Marta, ouçam a voz do Espírito Santo e leiam e estudem a Bíblia, tá? Para ninguém mais enganar, persuadir vocês, assim como os fariseus, como os saduceus, que pregavam ali para todo mundo a inexistência da ressurreição. Assim como muitos vão para redes sociais e pregam para vocês que vocês não precisam congregar, que vocês não precisam isso, que vocês não precisam aquilo, e vocês porque estão ouvindo aquilo que querem, para poderem ficar no mundão, dizendo que amam a Deus, mas aproveitando as coisas do mundo, aí vocês absorvem aquilo e acabam errando por não conhecer as Escrituras, tá? Então conheçam a Escritura, leiam e estudem a Bíblia, amém? E qualquer dúvida é só me chamar e eu vou sentir o maior prazer de orientar vocês, ok? Através da palavra, não é minha palavra, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, um grande abraço a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.